Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz assassinado a tiros no Alto José Bonifácio. Ex-morador da Mangueira assassinado a tiros em São Martim. Jovem é perseguido e morre baleado dentro de uma residência no bairro da Várzea. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 19 de maio de 2022. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Um assalto a ônibus foi registrado pela polícia. Coletivo da empresa Borborema, que fazia a linha TIP aeroporto, foi assaltado na rua 11 de agosto, no bairro do Totó. Um suspeito armado de faca peixeira rendeu o motorista, roubou o dinheiro da renda do carro e também pertences de um passageiro. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 8 assassinatos. 5 dos homicídios ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.388 assassinatos, sendo 772 no interior e 616 no Grande Recife. Um rapaz que não conduzia nenhum documento de identificação foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Senador Tomás Lobo, na Vila Tamandaré, em Areias. A autoria e os motivos do atentado são ignorados. A vítima foi levada para o posto de assistência médica do INAMPS da mesma em Areias, de onde foi em seguida removida para o Hospital da Restauração. O delegado Gilderley Gondim, do DHPP, deu início às investigações do caso. Um rapaz que também não conduzia nenhum documento que o identificasse, ele foi quase linchado, foi brutalmente espancado no terminal de integração Pelópio das Silveiras, em Paulista. O povo quebrou ele no cacete e suspeito de cometer uma tentativa de estupro. O rapaz foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Jardim Paulista Baixo, em Paulista. A jovem Débora Arruda de Siqueira Araújo e o namorado dela, um policial militar, Aleph Joanes Davi da Silva, de 23 anos, lotado no primeiro Biesp. Eles foram encontrados mortos a bala na casa da mãe da Débora, na rua Professor José Casemiro, bairro Indianópolis, em Caruaru. Segundo informações, ele teria assassinado a namorada com tiros de revólver e depois cometido suicídio. Ela não estava mais aceitando conviver com ele, tinha separado dele, pois as brigas eram constantes, agressões. Ela abandonou ele e foi justamente morar com a mãe. E daí ele, quando largou do serviço, o policial militar foi lá na casa da ex-sogra, invadiu lá, chegou com o carro, meteu bala na namorada, matou a namorada e em seguida cometeu o suicídio. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Sebastião José de Souza, um homem com 47 anos de idade, ele foi agredido a golpes de faca peixeira na rua Nossa Senhora do Carmo, na quadra 13, em Petrolândia. O suspeito, Matheus Manuel da Silva Lima, que logo em seguida foi preso em flagrante. A polícia militar esteve no local e acionou o SAMU. E o Sebastião José de Souza chegou a ser levado para o hospital local, mas já chegou sem vida. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Josué Santos da Silva, um jovem com 22 anos de idade, conhecido por Bob, residente na Rua da Fraternidade, no bairro Nova Cidade, em Escada. Ele tinha pego uma motocicleta emprestada e acabou sendo assassinado a bala na Rua Barão de Suassuna, no Engenho Amizade, Fazenda Saudade, lá em Escada. Crime praticado por elementos que roubaram os pertences dele, inclusive a motocicleta que ele havia pego emprestada. Portanto, foi um latrocínio, roubo seguido de morte. O corpo de Bob Josué Santos da Silva, jovem de 22 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade.
Ligadinhos com a gente aqui na Jornal, os sargentos da Polícia Militar, Lerivaldo do BPRV e a Silva, que é motorista do comandante do BPTran, Tenente Coronel Azevedo. Zuzu é o mais antigo corretor de automóveis da Caxangá. Na Ceasa está toda a turma sintonizada aqui na Jornal, inclusive o presidente Gustavo Melo, os diretores Rafael Suassuna, doutora Patrícia e Paulo de Tarso, e também o Segurança SL. Seu João Jorge Jadson, dos Produtos Igual, estão em Igaraçu. Fábio Gondim, esposa Vera Borba, em Casa Amarela. O doutor Edinaldo Coelho, ele mora ao lado do Hospital Getúlio Vargas, está sintonizado com a gente. Heron é fiscal de ônibus da empresa Globo. No Pina estão Geraldo, a esposa Dunga, a cunhada Tita e os filhos Edinaldo e Edmilson. E no terminal de Beira-Mar, o motorista Alex, o motorista de ônibus, e isso do carro 1362 da empresa Cidade Alta. E, aliás, todos os motoristas lá em Beira-Mar ligados com a gente. A rapaziada é amiga de Germano que é motorista aqui do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Na rua Frei Cassimiro, em Santo Amaro, estão lá Tatu, delegado Pazinho, Bibia, o comissário Tony Mangaba, Marcos Bola e o filho Brunão da Costela dos Lanches, Juninho da Água Mineral e também Josué, taxista que mora no Sertão. No bairro da Mangueira estão lá os irmãos Nilson Pereira e Lima Pereira, o motorista Fred, e em Olinda, Saulo Holanda, em Santo Amaro, Vanvan e o MC Guela. Os comissários Dodó do Maranguapium e José Vicente Carlos Neto são lotados na Delegacia de Paulista, na Secretaria de Defesa Social, todos também ligados com a gente na Jornal, inclusive Francisco Chico, que mora no bairro do Jardim Atlântico, em Olinda. Leandro de Souza Silva, um jovem com 23 anos de idade, foi assassinado com um único disparo de arma de fogo a queima-roupa no peito. Ele morreu em campo de futebol no centro em Paudalho. A única informação é que ele seria usuário de drogas. O corpo de Leandro de Souza Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Adelson da Silva, um homem com 39 anos de idade, foi assassinado com a facada no peito. Isso foi no bairro da Sandra, localizado na Avenida Major Severino Mendes, bem em frente ao Bradesco, no centro em Buenos Aires. O suspeito do crime, Lúcio Patrício Bezerra Filho, 33 anos de idade, está foragido. O José Adelson da Silva ainda chegou a ser levado para o hospital local, de onde o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Carlos da Silva, funcionário de uma padaria Pan Lima, localizada em Casa Amarela, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele na Rua Itinga, no bairro do Engenho, Maranguape, em Paulista. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e o jovem José Carlos da Silva foi levado para a emergência do Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Rapaz assassinado a tiros no Alto José Bonifácio. Ex-morador da Mangueira assassinado a bala em São Martim. Jovem é perseguido e morre baleado dentro da residência no bairro da Várzea. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Chegando aqui mais a informação de um homicídio que aconteceu ontem por volta das 10h57 da noite. Foi na rua Doutor George William, que fica no bairro da Várzea. E a vítima, deixa eu ver aqui, uma mulher, Jennifer Caroline Martins de Souza. Jennifer Caroline Martins de Souza, assassinada com disparos de arma de fogo, isso mesmo, assassinada com disparos de arma de fogo. E tem aqui o autor, deixa eu ver aqui a autoria deste crime, que inclusive foi presa em flagrante. Uma outra mulher, Derlane Lima Nunes, foi presa e autuada em flagrante no DHPP. No Sítio Forte, zona rural de Vicência, um
homem que tinha problema de saúde, mas que bebia para valer. Estava valendo mesmo, não se alimentava, e daí ele foi encontrado morto em casa, encontrado pelo próprio filho que acionou a polícia. A causa-morte será investigada. O corpo dele será encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ainda em Vicência, um homem invadiu uma casa pelo telhado e tentou roubar 2 litros de cachaça. Dançou. Acabou agarrado por populares que deram uns tapinhas nele e depois entregaram ele à polícia. O sujeitinho foi encaminhado à delegacia local. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um elemento que não possuía a carteira de habilitação e ainda pilotava uma motocicleta que havia sido roubada. O cara sem habilitação, com a moto roubada, e aí a prisão e a apreensão ocorreram na BR-407 em Petrolina. Na BR-424 em Garanhuns, no agreste do estado, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que estava com um revólver calibre 32 e ainda 14 munições do mesmo calibre. Agradecendo a audiência da rapaziada ainda ligada com a gente aqui na Jornal, minha esposa lá em Ponta de Pedras, a turma dos sindicatos vigilantes, inclusive o presidente Cassiano Souza e o assessor Hélio. Nino Labaredas e os funcionários da padaria no Alto do Pascoal, em Água Fria, zona norte do Recife, estão ligados com a gente. Edinaldo Souza lá no Morro da Conceição, Marroco dos ônibus lá no Alto do Zé Bonifácio, e a esposa Marinalva. Dr. Francimar também está ouvindo a gente aqui na Jornal. No cemitério do Pacheco, DJ Biti, vovó Margarete e o administrador Jorge Bicão. O comerciante Ilmar, estabelecido com a lanchonete no cemitério de Paulista. Em Águas Compridas estão Zé do Sal e o amigo Biá da rede de supermercados, todos sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. Olha, minha gente, a polícia estava arretada com os constantes sumiços de motocicletas do pátio do Detran, isso mesmo, no pátio do Detran, em Itacaimbó, no agreste do estado. Até que, de repente, agentes da delegacia local e policiais militares fizeram uma campana e conseguiram capturar os suspeitos, 2 deles de menor idade. O trio já havia roubado 2 motocicletas em 2 ações, até que de repente a casa caiu. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, quinta-feira. Quem está aniversariando hoje? O ex-peladeiro de Casa Amarela, Negné, que já jogou no Penedo, no Veneno, no Bandeirantes, também no Juventude do Alto do Mandu. Ele está fazendo mais de 70 anos de idade e amigo de Maninho do Cartório. Clara Nascimento está completando 14 anos de idade. Clara Nascimento mora em Casa Caiado Olinda. Ela é filha do comissário Clemilton Karatê. O comissário Karatê é o pai da menina e ele vai organizar uma festa justamente para a filha Clara Nascimento. O taxista Ivo faz praça pertinho do mercado público em Casa Amarela. Ivo está completando 76 anos de idade e haverá um encontro com os amigos, o estivador Marcos Bola, sargento do Exército Arruda, e o filho do Arruda, o sargento Pedro Filho, e ainda o Antônio, conhecido como dançarino. E agora, os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o sargento Carlos Alberto Barros Silveira, as pensionistas Maria Perpétua Socorro de Oliveira da Silva, Ivonete Alves dos Santos, Sandra Ângela Ramos de Almeida Lima Vieira, aliás, e Adranderson de Moraes Documentos, isso mesmo, são os aniversariantes da MERP-PMBM. Um homem morreu em um acidente na BR-101, pertinho do Engenho Limão, na zona rural de Ribeirão, na Mata Sul, no estado. Manuel Antônio Salles, de 57 anos de idade, ele dirigia um Fiat Palio vermelho e, ao tentar fazer um retorno proibido, foi atingido por uma caminhonete S10 prata, e aí ele acabou morrendo no local. O condutor da S10 ficou ferido levemente, fez o teste do bafômetro e o resultado deu normal. Uma idosa morreu quando fazia caminhada pelas ruas no bairro Magano, em Garanhuns, no agreste do estado. Maria Alice Sintra tinha 69 anos de idade e havia sofrido um ataque cardíaco. Ela ainda foi levada para o Hospital Regional do Moura, mas já chegou sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru.
José Bruno Silva de Oliveira, um rapaz de 37 anos, residente na rua Camboriú, no Vasco da Gama, foi levado para a emergência do Hospital da Restauração, muito machucado com hematomas, vítima de um brutal espancamento, de autoria e motivos ainda não informados. Clebson Gouveia da Silva, de 36 anos de idade. Este foi baleado quando estava trabalhando na rua Lacuna, no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão de Guararapes. Elementos desconhecidos atiraram nele, acertaram ele no braço e ele foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA do Engenho Velho. Ligadinhos com a gente aqui na Regional, Carlos Luiz. Carlos Luiz é presidente do clube Aspecre, localizado no final da Avenida Caxangá, bem pertinho da ponte ao lado da Acrópolis. Inclusive ele e os associados estão ligados aqui na Jornal. Por sinal, amanhã haverá até um show com a participação de Ricardo e seus teclados, Paulinho Gil e Magno e Maninho. A festa será a partir das 5 horas da tarde. Zenilda José Olímpio de Arruda, de 52 anos de idade, residente na rua Barra de Guabiraba, em Moreno, foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração, bastante machucada, vítima de atropelamento por um carro não identificado. Lembrando que de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, subindo agora o número de homicídios, 9 assassinatos registrados de ontem para hoje, nas 24 horas, 9 homicídios, 5 dos crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.389 assassinatos, sendo 772 no interior e 617 no Grande Recife. 3 adolescentes foram apreendidos com drogas na Avenida Batalha do Tuiuti, no bairro da Liberdade, em Garanhuns, no Agreste do Estado. O trio e a droga foram encaminhados à delegacia local por policiais militares da Rocando, 9º Batalhão. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Rapaz assassinado a tiros no Alto José Bonifácio. Marcelo Cirino da Silva, um rapaz de profissão não informada, foi assassinado ontem à noite com vários disparos de arma de fogo na rua Visconde de Sabandeira, no Alto José Bonifácio, bem pertinho da Assembleia de Deus e também pertinho do terminal de ônibus. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. O corpo de Marcelo Cirino da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. A polícia, inclusive, vai investigar se a morte de Marcelo Cirino da Silva tem a ver com a morte ocorrida também antes de ontem, cuja vítima, Eduardo Teixeira de Mendonça, 32 anos, foi baleado no Alto do Brasil, lá mesmo no Alto José Bonifácio, que fica na zona norte do Recife. Ele havia sido levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta, removido para o HR, mas faleceu. Portanto, a polícia vai investigar esses crimes, esses 2 crimes, se tem ligação. O corpo de Marcelo Cirino da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ex-morador da Mangueira assassinado a tiros em São Martim. Luiz Roberto Bezerra, um rapaz de 39 anos de idade, profissão não informada. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Flora Rica, pertinho da Praça do Cachite, no bairro de São Martim. Crime praticado por elementos desconhecidos. Ele seria um ex-presidiário, Luiz Roberto Bezerra, e usava inclusive a tornozeleira do sistema prisional. Segundo informações, ele tinha se mudado recentemente do bairro da Mangueira. Saiu da Mangueira para ser assassinado em São Martim. O corpo de Luiz Roberto Bezerra foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Jovem é perseguido e morre baleado dentro de uma residência no bairro da Várzea. O jovem Fagner Andrade França da Silva, com 22 anos de idade, residente na rua Albacora, Brasília Teimosa, no Pina,
ele foi morto com um único disparo de arma de fogo a queima-roupa na cabeça. Ele estava andando pela rua Torres Homem, num beco da merda, na várzea, quando de repente apareceu um cara armado. Ele, quando viu o elemento com um revólver na mão, correu e invadiu a residência de uma senhora que saiu do local desesperada. E daí, o criminoso invadiu a casa e atirou a queima-roupa na cabeça de Fagner Andrade França da Silva, que morreu dentro da residência da mulher. A motivação do crime é desconhecida e o corpo do jovem Fagner Andrade França da Silva, de 22 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continua em plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.